Paz do Senhor, bem-vindos ao canal Cristão no Espelho. Meu nome é Felipe, espero que vocês estejam acompanhando a nossa série. Esse é o terceiro vídeo. Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 9 ao 12. E hoje nós estamos lendo o versículo 10. Nós já falamos sobre os falsos profetas, a gente reconhecer pelos frutos, não pela aparência, que a gente tem que discernir entre o fruto do trabalho e o fruto pessoal da pessoa. Que o fruto pessoal é que vai identificar se a pessoa está produzindo as obras infrutuosas da carne ou se ela está produzindo o fruto do Espírito. E quando a palavra de Deus diz que é pelo fruto que se conhece as árvores, a Bíblia está falando do fruto pessoal da pessoa. Isso eu dei uma rápida comentada no vídeo passado, no nosso segundo vídeo. E o outro pecado, que é um pecado que está crescendo muito nos dias atuais e que acabará explodindo em algum momento, é o pecado crescente do ódio para com o nome de Cristo. Isso é dito no versículo 9. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, ou por minha causa. E aí nós vem aqui falando sobre o versículo 10, que nós estamos. E naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. O escândalo é um pecado que se atenta contra a fé da pessoa. Geralmente, quem escandaliza são pessoas que estão em destaque e são pessoas que estão no foco da nossa admiração. Ou seja, um pai, ele escandaliza um filho. Um pastor escandaliza um membro. Um liderado, escandaliza os seus liderados, os seus fiéis, os seguidores, aqueles que olham para ele. Lembra quando Jesus falou assim: a minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida, eu sou o pão vivo, e que muitas pessoas deixaram de seguir por causa daquilo e ficaram escandalizadas. Elas estavam olhando para Jesus, ficaram escandalizados. Ele diz: bem-aventurado aquele que não se escandaliza nas minhas palavras. Vocês ficaram escandalizados com isso? Imagine quando vocês virem o Filho do Homem subindo ao céu. Vocês vão dizer a respeito disso, E essa é uma iniquidade que acontece tanto no contexto geral, muito se cresce o número de escândalos nos dias atuais. Essa sociedade nossa, devido ao advento da internet, das mídias sociais e das redes sociais, as pessoas estão amando muito a propagação do escândalo. Quando uma pessoa fala uma palavra errada, ou quando um pastor está pregando, ele está pregando e as pessoas estão filmando. E as pessoas estão filmando e depois elas fazem um corte em uma expressão que ele disse errado e lançam aquela expressão na rede. E aquilo serve muitas vezes para levantar processos contra ele, com modo de perseguição contra ele. As pessoas amam o escândalo. Elas querem divulgar o escândalo. É claro, quando Jesus fala então isso aqui num contexto íntimo, ou no contexto da igreja, ele faz uma advertência: ai daqueles por quem veio o escândalo. Porque o escândalo ele atenta contra a fé das pessoas. Ele faz as pessoas tropeçarem na palavra de Deus, faz com que muitos deixem de seguir a palavra de Deus, porque estavam se espelhando em homens falhos, achando que eles eram super-homens, que eles não eram falhos, que eles eram a prova de tudo. Eles se escandalizam e muitos desses que se escandalizam passam a desacreditar, porque não são maduros, porque olham e seguem de uma forma simples, aquela pessoa sem discernimento, sem um aprofundamento na palavra de Deus, sem uma crítica, porque olham sem discernimento,
Então, quando aquela pessoa mostra o seu fruto real, eles se escandalizam. Mas ele não era um homem de Deus, curava, operava milagres, né? E de repente, você encontra aquele homem adulterando, aquele homem fumando um cigarro, embriagado com bebidas alcoólicas. E você vê aquele homem naquele caminho de prostituição. Ou vê um pastor eloquente que falava muito contra o pecado. De repente descobre que o homem é homossexual. Ou talvez é uma difamação, aqui nem é verdade. Mas eles criam um fato e aquele fato promove um escândalo. E aquele escândalo faz com que muitas pessoas se desviem e muitas pessoas não mais consigam caminhar. Há pessoas que prometem algo que Jesus não prometeu. E Jesus ele tem compromisso com a sua palavra, não com a palavra do homem. E aí aquela pessoa que abraça aquela promessa como se fosse a promessa de Deus, abraça aquela palavra como se fosse a palavra de Deus, e aí aquela pessoa se decepciona, se escandaliza com aquele mentiroso. O problema é que aquela pessoa se escandaliza com Deus por causa daquele mentiroso. Se ela se escandalizasse com o mentiroso exclusivamente, e ela se escandaliza com o caminho por causa daquele mentiroso. Muitos deixam de ser cristãos, vão se tornar espíritas, macumbeiros. Macumbeiro é uma expressão vulgar, né? Seria outra coisa, né? Seria afros religiosos, né? De religiões de matriz africana. Iriam se tornar ateus, né? Agnósticos, porque não conseguem mais encontrar apoio, porque não aprenderam a palavra, né? Na verdade, estavam apoiados em homem, porque muitas das pessoas hoje em dia, vamos fazer uma crítica aqui, muitas das pessoas hoje em dia, elas esperam do pastor, esperam que o pastor seja um doutor na Bíblia. E sim, o pastor tem que ser um doutor na Bíblia. Mas elas não querem nem ler o básico da Bíblia. Elas querem chegar na igreja e pegar uma comida totalmente mastigada, como o passarinho faz, né? Só abrir a boca e receber a comida jogada lá para eles engolir. Eles não querem ter o trabalho de conhecer o básico das doutrinas bíblicas. O básico daquilo que vai fornecer alicerce e raiz para eles. Eles não querem conhecer o básico da Bíblia, né? E se escandalizam, né? Isso é uma coisa que tem acontecido muito hoje. Há uma grande leva de desviados. São desviados por causa de quê? Porque não criaram raiz na palavra de Deus. Porque deram ouvidos à voz de Satanás. Ignoraram a voz do Espírito. E porque tropeçaram em falsos profetas. E porque tropeçaram no defeito de homens. Porque, irmãos, quando a gente vai caminhar, a gente deve saber que o nosso pastor, o nosso líder, é um homem falho como todos nós. Não tenha ele como um ídolo. Deus não reparte a sua glória com outro. Somente Jesus é o seu Deus. Não tenha o seu pastor em tão alta estima, o seu líder em tão alta estima, além daquela que ele merece. Saiba que ele é uma pessoa que erra e vai errar. Pode ser uma pessoa de muita admiração. Você admira ele muito. Mas põe um pé atrás. Uma hora ele poderá vacilar. Ou ele vai vacilar por causa de um pecado.
porque todos nós estamos tropeçando. Ou sendo ele uma pessoa íntegra, Deus o livrando, e não sendo por causa de pecado, ele poderá falar algo que você está equivocado, você vai a respeito daquilo, ou poderá emitir uma opinião que você não concorda e ele concorda, porque há coisas que você talvez considera que talvez ainda não considerou, há coisas que você já passou a pensar e refletir e talvez você não concorda, que ele talvez ele ainda não passou a pensar e nem refletir, ainda não chegou àquela mesma conclusão que você. Vou dar um exemplo aqui que talvez você não concorde muito com esse exemplo. Hoje a gente sabe o contexto da igreja do Brasil, em especial, há outros países que seguem também essa mesma linha. Nosso contexto aqui do Brasil, normalmente nós ensinamos que não se pode nem beber bebida alcoólica. E que isso já é uma brecha para que a gente caia na embriaguez. Mas não contexto aí fora, Europa, uma pessoa lá bebe bebida alcoólica e sendo cristão, não para embriagar, mas bebe bebida alcoólica, bebe vinho, bebe cerveja. E ali há cristãos. Cristãos. O que eu estou querendo dizer? A nossa igreja brasileira chegou a este resultado. Não. Bebida alcoólica de maneira nenhuma. Isso é uma brecha. Mas aqueles irmãos ainda não chegaram a essa conclusão. E aí é essa questão. Isso aí serve de escândalo para muitas pessoas. Talvez umas vão olhar, vão fazer uma criticazinha e tudo bem, né? Mas outros não. Outros vão olhar e vão tropeçar a ponto de cair. E o diabo vai usar aquilo. Como eu falei, eles não só tropeçam por falta de raiz na palavra de Deus, de escutar a palavra de Deus, de escutar o Espírito de Deus. Eles tropeçam porque escutam a Satanás. E se mantêm desviados porque escutam, continuam a escutar Satanás e continuam a ignorar a voz do Espírito e ignorar a palavra de Deus. Vamos dar uma pausa aqui e depois nós vamos estar falando sobre traição.